Em relação à farmacovigilância, eu sei que é a parte chata do negócio, né? Principalmente quando se está falando de PCDT. Mas, na vida real, a gente sabe que, né, nem tudo também são flores e acontecem as reações adversas e muitas delas já estão descritas em bula. Tá? Ah, tá brigando. Bom, então, rapidamente, eu vou falar aqui só do como é o sistema de notificação que está disponível no site do CVS. É fácil, clicando lá. A notificação é online, então não tem qualquer serviço hoje em dia tem lá o seu computador com acesso à internet, então a notificação é online e nós recebemos esse formulário, que é um formulário padronizado internacionalmente para a gente consiga, principalmente, estabelecer uma relação causal entre a ocorrência do evento adverso e o uso do medicamento, e eu falo um pouquinho mais sobre isso adiante. Bom, esse é o cenário das notificações, das fontes notificadoras que nos notificam aqui ao Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. Bom, nós temos 80% dessas notificações oriundas da indústria farmacêutica, tá? Que para eles é compulsório a notificação, então eles nos encaminham isso de forma compulsória, existe resolução específica para isso e o não envio é uma infração sanitária. E os 20% são encaminhados, por exemplo, por hospitais, clínicas, profissionais de saúde, então a gente tem uma certa discrepância entre esse recebimento de informação, até porque, para essa segunda parte, que não é a indústria farmacêutica, não é compulsório, embora exista uma portaria falando da segurança do paciente, que todo serviço tem que ter lá, né, o núcleo de segurança do paciente, para poder encaminhar, porque uma reação adversa é um agravo que contempla dentro dessa situação. Bom, então esse é o cenário que a gente tem, e para minha surpresa, na verdade uma feliz surpresa, eu fui rever os dados relacionados aos medicamentos para hepatite C, e nesse caso a gente tem a mesma proporção daquilo que é encaminhado pela indústria, tá, farmacêutica e pelos serviços, muito impulsionado também pelo Hospital das Clínicas aqui a farmácia do Hospital das Clínicas, que nos encaminha, embora eles sejam hospitais sentinelas, e o Hospital Sentinela notifica diretamente para a Anvisa. Tá? Então, para esses medicamentos, a gente percebe que há esse equilíbrio, o que é muito bom e que isso sirva como um modelo. Bom, só que para a farmacovigilância, a gente tem um problema sério para fazer a avaliação, que é a falta de informação que é colocada dentro do formulário de notificação. Então, você precisa de informações muito precisas para que você consiga ali estabelecer que aquela reação adversa ou aquela suspeita de reação adversa está realmente relacionada ao medicamento. Tá? E se o formulário não vem bem preenchido, você vai ter uma dificuldade muito grande. E um estudo que foi publicado agora pelo CVS mostra que a gente tem uma dificuldade grande em receber esses formulários com as informações precisas. Tá? E nesse caso das hepatites, a gente vai precisar das informações, senão você não consegue estabelecer essa relação causal. E nesse estudo também mostra que é diferente, porque foi anterior a gente receber as informações relacionadas aos medicamentos para hepatite C, o serviço de saúde não mandava ou não tinha o hábito de notificar medicamentos novos. Então a gente recebia muita informação dos hospitais, das farmácias, unidades básicas, que eram sempre medicamentos maduros para reações adversas que já eram bem estabelecidas. Então a gente percebeu também que com os medicamentos para tratamento da hepatite C mudou, porque a gente recebe informação desses medicamentos que são considerados medicamentos novos. Bom, só que a gente tem um problema relacionado como chega essa informação. Por quê? Você tem o Sofosbuvir, que é junto com o Daclatasvir ou junto com o Cimeprevir. Bom, só que às vezes nós recebemos informações de só um deles. E aí? Você tem que assumir que ele não está sendo usado em monoterapia. Tem, né, um ou outro associado, e a gente não tem essa informação. Ou nós recebemos da indústria farmacêutica, como Sofosbuvir e Daclastavir, uma notificação, e recebe de uma outra indústria farmacêutica, detentora do registro, que é Daclastavir e Sofosbuvir. E você tem que tentar ver se é o mesmo caso, porque a gente não vai trabalhar, você não pode duplicar o caso, você vai ter que analisar por paciente. Então a gente tem esse trabalho também. E ainda tem os casos em que a farmácia ou o hospital encaminha para a vigilância sanitária e para a indústria farmacêutica, e a indústria farmacêutica, pela legislação, tem que nos encaminhar. Então você ainda recebe esses casos em duplicidade. Então
é uma tarefa que a gente tem de olhar para dentro desse universo e saber quais são os pacientes que realmente tiveram reação adversa para você fazer a avaliação e não fazer, desses casos, uma duplicidade ou aumentar esse N. E tem alguns casos menores que não são encaminhados relacionados ao Via Kirapac, né? Tá? São menores, então para esse a gente recebe já direto, não tem nenhuma notificação do Via Kirapac que não tenha sido encaminhada pela indústria farmacêutica, todas vieram, nenhuma do serviço. Bom, para os casos em que há uma necessidade de uma avaliação de causalidade, que nós priorizamos aqueles casos graves com, né, um desfecho mais ruim para o paciente, nós estabelecemos um algoritmo que a gente usa 5 critérios para estabelecer essa relação causal. A relação temporal, a plausibilidade farmacológica, está descrito na bula ou alguma condição associada à doença, a descontinuação do tratamento, a reintrodução do tratamento, se possível, e explicações alternativas para aquela reação diversa, como o quadro clínico, doenças concomitantes e outras, ou condição clínica do paciente, ou qualquer outra informação que possa ali interferir. E quando a gente vai estabelecer essa relação causal, a gente já começa a ter um certo problema, principalmente em relação a essa relação temporal que a gente tem que fazer. É um tratamento curto, 12 semanas. E a gente não tem, às vezes, a informação de em que período aconteceu essa reação adversa. Foi na primeira, segunda, terceira? Você não tem, você sabe que foi durante o tratamento. Então, para nós, talvez, para a nossa avaliação, melhor avaliação, seria interessante saber em qual momento que aconteceu, né? Tá? Bom, em relação à descontinuação do tratamento, eu já assisti várias apresentações relacionadas a isso e sempre dizem, o tratamento não pode ser interrompido. E geralmente, quando se tem uma reação adversa grave, em farmacovigilância de uma forma geral, o que se orienta é interrompa o tratamento para recuperar da reação adversa, porque senão você pode ter um desfecho pior, né? Nesse caso, pode interromper o tratamento dentro dessas 12 semanas para tratar uma reação adversa, aí você reintroduz o medicamento e isso tem algum prejuízo para o tratamento? Isso é uma pergunta que a gente tem, né? Uma dúvida que a gente tem em relação ao tratamento, se você pode parar, recupera e volta, e se a resposta vai ser mantida. E em relação a explicações alternativas, aí a gente tem um caminhão de coisas, principalmente considerando as coinfecções. Eu estava olhando algumas avaliações, né, a equipe está aqui que avaliou, eu estava olhando lá a observação e tinha assim, claramente algo que também é explicado nesse artigo que a gente publicou. Você lê o caso e fala assim, esse paciente, eu vi alguns casos que falavam assim, esse paciente está com um cara que também é portador do vírus HIV/AIDS. Só que não tem nenhuma informação ali se ele também está fazendo o tratamento para HIV. E isso, para uma avaliação, você tem que ter essa informação, senão você está considerando algumas coisas ali que pode estar relacionado ao tratamento ou propriamente a outra doença que esse paciente tem. E a gente não tem essa informação, ela vem direcionada, mas lendo o relato clínico, nos remete a essa condição, ó, o paciente com isso. Ou outras doenças que durante a avaliação você percebe que o paciente tem ou tem algum insight disso, e você não tem outras informações ou medicamentos que de repente pode ser uma interação medicamentosa, porque são medicamentos novos, né? Você sabe da mildaroana, mas tem outras interações que de repente podem estar surgindo e a gente não está tendo essa informação porque vem direto a informação só para essa doença e não considerando o paciente como um todo. Bom, então esse é um dos casos que a gente levantou, até eu fiz a pergunta, né, a equipe complementou, desse caso aqui, desse paciente de 80 anos tomando sofosbuvir, ribavirina da Clastovir e veio descrito para a gente como reação adversa, disfunção respiratória, encefalopatia hepática, cirrose hepática, sangramento anal, trombocitopenia, falta de apetite, náusea, cansaço e ele morreu. Olhando para esse caso, o que faremos nessa avaliação? Seria muita irresponsabilidade você olhar para cá e falar assim, eu acho que chegou a hora, né? Tá? Mas quando você olha aqui e fala, será que esse paciente realmente deveria ser tratado? Ou, considerando esse paciente de 80 anos, com essas descrições aqui que mais parece uma evolução da doença e não necessariamente reação adversa ao medicamento. Tá? Será que o medicamento não contribuiu para a morte dele? Não alterou nada em relação ao prognóstico da doença, mas será que ele contribuiu para o óbito?
Então, são as situações que você não consegue analisar, não dá para estabelecer uma relação causal, mas, dentro da farmacovigilância, esses casos vão sendo colocados num painel que a gente vai ter que olhar. Será que tem casos semelhantes a esses? Por quê? Vai chegar um determinado momento que, se você tiver muitos casos, né, numa avaliação de sinal, você vai ter que discutir, né, essa situação aqui, porque... Tá? E assim, um caso que eu peguei, e que, na verdade, tem muitos que a gente recebe dentro dessa situação aqui, né? E a gente, infelizmente, não consegue avaliar, a gente vai deixando para tentar fazer essa avaliação. Então, só fazendo um overview dos dados que a gente tem dessas notificações que a gente avaliou, eles, de certa forma, o padrão se repete porque esses medicamentos vêm, né, pelo menos 2 combinados, sofosbuvir ou daclastavir ou sofosbuvir e cimeprevir. Então, é difícil para a gente olhar para esses medicamentos e falar, foi só um deles que causou essa reação adversa, principalmente porque eles começam juntos, tal, tem essa evolução, então você considera geralmente os 2 como suspeitos. Então, você percebe aqui, nesse quantidades que a gente recebeu, por volta de 600 reações adversas, 175 pacientes que foram analisados, e você tem reações adversas contemplando a maioria dos sistemas órgãos, né? Então, o principal deles aqui foram as reações adversas psiquiátricas, que deu um número grande. Então, essas reações adversas psiquiátricas constituem insônia, por exemplo, está aqui dentro, mas a gente tem alguns casos aqui de depressão, depressão grave, pensamento suicida e distúrbio psiquiátrico. Então, a gente considera que, né, eu não sei se isso está relacionado propriamente à doença, mas existe uma relação temporal bem forte de usar o medicamento e ter essa manifestação. E quando a gente olha essas mesmas informações na base de dados da Organização Mundial da Saúde, essas informações de reações adversas psiquiátricas também aparecem lá, olhando o dado global, né? Então, essas informações aparecem. E tem outras aqui, como, por exemplo, o distúrbio do estado geral, que entra óbitos e a falha terapêutica. Então, a gente percebeu também que a gente tem vários casos, notificações de falha terapêutica, e isso dentro da farmacovigilância é considerado também um evento adverso, essa não resposta. E desses casos aqui, é uma pergunta que na farmacovigilância, né, a gente sempre faz, principalmente para esses tratamentos rápidos, cujo paciente faz o tratamento em casa, é relacionado à adesão. Essa falha pode ter algum impacto, por exemplo, a não adesão do paciente? Como que ele está sendo supervisionado nesse caso? E se ele tiver uma reação adversa, será que ele para por conta própria? Por exemplo, começou a ter muita náuseas que aparece dentro dos distúrbios gastrointestinais, que também é alta. Será que ele para melhorar e isso pode interferir no tratamento e você ter, por exemplo, essa falha aqui? Tá? Então, são algumas perguntas, né, algo que a gente vai percebendo dentro da farmacovigilância e vai trazendo aqui para a discussão. E distúrbio do sistema nervoso central e periférico. Aqui eu dei uma revisada bem nesses casos, principalmente envolvendo com sofosbuvir, e a maioria é cefaleia, mas tinha uma notificação que era envolvendo convulsão num paciente que não tinha nenhum histórico ou nada que, né, nenhum medicamento ali, que ele tinha um caso de histórico de convulsão. E para essa notificação eu olhei com bastante cuidado e estava sofosbuvir e ribavirina. Não tinha aqui daclastavir ou cimeprevir. Então eu não sei se esqueceram de colocar, se estava em falta, mas é a informação que eu recebo na notificação. Então eu tenho que tentar um contato, se não tem, é um documento, uma notificação, eu tenho que acreditar que aquela convulsão pode ter sido provocada por um uso incorreto, talvez. Tá? É claro que eu não estou afirmando isso, mas são suposições que a gente vai levantando dentro da farmacovigilância com o nível de informação que a gente recebe. Bom, então essas notificações, esse quadro, ele é bem parecido para os outros medicamentos. Daclastavir está aqui, ele mantém mais ou menos o mesmo padrão, porque ele está associados. Na Organização Mundial da Saúde também ele mostra o mesmo perfil. E para o cimeprevir, apareceu bastante para a gente ali, aqui nas notificações que nós recebemos, reações adversas relacionadas à pele. Tá? Coceira, prurido, exantema, tal, essas notificações mais relacionadas à pele. Tá? Então foi algo que diferenciou um pouquinho das outras notificações. E em relação ao cimeprevir, na Organização Mundial da Saúde, olhando os dados lá, né, obviamente estou fazendo um overview rápido aqui, porque teria que levantar muitos casos, apareceram bastante para o cimeprevir com
de certa forma, uma relação causal aqui estabelecida, reações adversas pulmonares. Eu não sei se isso é percebido aqui, porque nos dados que nós recebemos aqui no estado de São Paulo, a gente não tem essa mesma... a gente não tem esse diagnóstico, né? Não recebemos essas informações relacionadas a reações adversas ligadas ao sistema respiratório. Algo que, olhando para os dados da Organização Mundial da Saúde, eles aparecem. Tá? E em relação ao Vieira Park, fazendo também uma avaliação bem rápida ali, a gente percebeu tinha um caso de acidente vascular cerebral, tá? Em um paciente que também não tinha nenhum diagnóstico prévio, pelo menos na informação de que ele tinha um problema cardiovascular, e apareceu um acidente vascular cerebral. Mas o que mais teve, foram poucos casos aqui, né? Dá para ver pelo esse parâmetro, foram reações adversas hemorrágicas, principalmente gástricas, e um caso de hemorragia que o paciente tinha úlcera de esôfago. Então, nesse caso também existe uma causa alternativa, que é a própria doença que poderia ter provocado esse tipo de manifestação. Então, é esse o diagnóstico bem amplo, né, das notificações que nós recebemos aqui, que avaliamos. Então, isso pode ter, talvez, um impacto grande naqueles 5% que não responde que foi apresentado aqui, né? De repente, pela descontinuação do tratamento ou um desfecho que não foi o esperado. Bom, então dentro da farmacovigilância nós trabalhamos com esses 3 tipos principalmente de reações adversas, que primeiro, aquela que está relacionada ao mecanismo de ação ou está relacionada à manifestação clínica da doença, que é aquela informação que vai aparecer durante um estudo clínico e principalmente na bula do medicamento. Outras, tipo, uma reação adversa tipo B, que é uma reação, por exemplo, o melhor exemplo disso é uma reação alérgica, vai ser específica de um paciente, pode acontecer com ele, mas não acontecer com os demais. E tem aquela reação adversa tipo C, que é decorrente do uso crônico do medicamento. Então você tem uma exposição prolongada e isso pode acontecer, né, não nas primeiras semanas, nos primeiros meses, mas decorrente de um uso prolongado. E para esse tratamento, a gente falou, será que a gente vai aparecer esse tipo de reação adversa? Porque 12 semanas. Será que é tempo suficiente para que você tenha o aparecimento de uma reação adversa por um período prolongado, algo diferente daquilo que foi detectado durante o estudo clínico? Era uma dúvida do qual a gente estava sempre acompanhando, até que apareceu a reativação da hepatite B. Foi publicado, primeiramente, pelas informações que eu tive, pelo EMA, de que esse tratamento durante essas 12 semanas, ou as 24 semanas, como foi descrito aqui no protocolo, poderia provocar a reativação da hepatite B. Então, você tem ali uma reação adversa, né, essa situação que está claramente ligada ao tratamento da hepatite C, que leva à manifestação desse vírus. E isso também foi alertado pelo FDA, que essa situação ocorria com todos esses antivirais de ação direta. E eu entrei na base da Organização Mundial da Saúde, todos os medicamentos, e para o sistema órgãos que eles classificam infecções, para todas o uso desses medicamentos e as reações adversas envolvidas com infecções, lá estava registrado hepatite B como reação adversa. Tá? Então já é uma situação que, de certa forma, um pouquinho diferente. Então eu dei uma checada nesse protocolo novo e ele trata dessa questão da hepatite B nesses pacientes. E aqui diz que todos devem fazer o teste para ver se ele é ou não, né, tem portador aqui da HBV-DNA. E aqui sugere que, se ele for, tem que fazer o tratamento em conjunto. Bom, a minha pergunta ou a minha dúvida de farmacovigilância para essa situação é seguro fazer esse tratamento? Porque eu acho que, por causa da hepatite B, tem que usar interferon e ribavirina. Interferon junto com esses medicamentos. Existe algum estudo de segurança para isso? Ou a situação demanda e vai ter que se fazer agora vou ter que fazer uma medicina baseada em evidências para que você saber se isso aqui, ou se de repente você vai ter que mudar o protocolo e falar, primeiro você trata a hepatite B, ou existe alguma possibilidade disso? Então são algumas dúvidas, né, que eu aproveito aqui, né, a presença de vocês, dos experts da área, para a gente poder ver qual seria o melhor desfecho para uma situação como essa, porque talvez o interferon ali seja uma novidade e tem que saber como o paciente vai, de certa forma, se comportar. E por último,
era uma dúvida que eu tinha, mas que de certa forma já foi levantado aqui na mesa anterior, que é em relação ao retratamento. Retratamento, é isso que fala? Retratamento. Por quê? Foi publicado, foi aprovado no FDA uma combinação, um medicamento a mais com o sofosbuvir, que diz que é o veltapazvir, que fala quando falhar esse tratamento. Então vai ter essa opção. Então, só que, de novo, se falha como? Como que vai colocar esse paciente em retratamento? É aquele que realmente não respondeu? É aquele que não teve uma adesão ao tratamento? Será que vai ter um critério estabelecido para isso, para que você usa dessa prerrogativa para poder tratar o paciente, principalmente considerando, né, o preço desses medicamentos? Bom, em relação à farmacovigilância, era isso que eu tinha para apresentar aqui, né? Muitas dúvidas, mas seguimos participando desses eventos e colocando o que a gente tem para tentar cada vez mais ter mais informações para trabalhar da melhor forma possível e chegar nas conclusões sem muitas dúvidas. Muito obrigado pela atenção.